Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor aqui da Central de Concursos e investigador de polícia aqui do estado de São Paulo. Pessoal, o objetivo do nosso encontro de hoje é fazermos a revisão da prova agora de julho do concurso da Grande São Paulo, aqui, né, TJ São Paulo, carreira escrevente judiciário. Vamos corrigir, então, as questões referentes à matéria Direito Processual Penal. A primeira delas é aqui a questão 31, que diz o seguinte: nos termos do artigo 252 do CPP, o juiz fica impedido de atuar e não poderá exercer jurisdição no processo C. Dois pontos. Alternativa A de alfa diz aqui, né? Se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Pessoal, como o enunciado do 252 ele está pedindo em relação a impedimento, eu tenho que te falar que essa alternativa A está errada, porque ela está taxada ali como hipótese de suspeição no processo, não de impedimento. Então, a gente descarta, ok? B de bravo, se ele for amigo íntimo, inimigo capital de qualquer das partes. Gente, essa é a clássica, talvez a mais conhecida de todos nós, das formas de suspeição. Porque eu costumo dizer, não existe uma certidão que se comprove o fato de eu ser amigo íntimo de alguém. Assim como não existe certidão que comprove inimizade capital, né? Olha, não existe isso. É algo que não é provado de plano, tem que ser produzido provas, né? Demonstração de que as pessoas tiveram um problema ali no passado, ou tem né, no caso de inimigo íntimo, ou de inimigo capital, ou no caso de amigo íntimo, uma demonstração que durante anos as pessoas, né, cultivam ali uma grande amizade. Então, a alternativa B é suspeição, também está descartada. C de Charlie diz aí, ó, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Essa é a resposta do nosso gabarito, né? Esse é o gabarito da questão 31. Alternativa C de Charlie, vamos conferir. Pessoal, realmente isso aqui está tipificado ali no artigo 252, né? Está taxado como uma das hipóteses de impedimento. Então, o fato do juiz ter funcionado em outra instância, ele vai deixar o juiz impedido, né? E ele se pronunciou por questão de fato ou de direito sobre a questão, deixa ele impedido de participar no processo lá na frente. D de delta, diz aqui, se ele tiver aconselhado qualquer das partes, isso aqui também é suspeição, porque deveria ser produzido provas, né, de se realmente ele aconselhou, se de repente o juiz só deu um bom dia, de repente o juiz foi abordado por uma das partes por uma questão que não tinha nada a ver com o caso, então suspeição deveria ser provado. Ele diz aqui, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo o processo por fato análogo, né, parecido, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Gente, é tudo hipótese que tem que ser provada aqui. Não dá para ser provado de plano. Você vai ver que na alternativa C, se o juiz atuou em uma instância, você vai encontrar um documento dele, né, um documento do juiz, quando ele se pronuncia de fato de direito, comprovando que ele efetivamente participou do processo, impedimento. Todas as demais casos de suspeição, nosso gabarito aqui, letra C de Charlie, questão 31. Vamos para 32. Na 32 diz assim: assinale a alternativa correta com relação às normas do artigo 261 a 267 do Código de Processo Penal, que vai falar ali sobre o defensor, né, a figura do defensor. Alternativa A. É direito do acusado nomear seu defensor particular de sua confiança, contudo, poderá o juiz recusá-lo diante da incapacidade técnica do profissional. Está errado, viu? E já vi aluno fazer confusão com isso aqui, não digo aqui, né? Já vi em prova de OAB. Está errado, gente, porque na verdade o que o juiz pode fazer quando ele verifica a incapacidade técnica do profissional é oficiar o órgão de classe. Ou seja, o juiz informa a OAB que aquela parte ela está mal representada porque aquele advogado, ele falta, né? Ele tem
lhe falta, né, capacidade técnica ou profissional para representar o cliente, mas ele não pode recusar o advogado, isso não tem previsão legal não, ok? Alternativa A está errada. B de bravo, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Gente, como nós estamos falando do Código de Processo Penal, está correto. Realmente ninguém, ó, nem foragido, nem um acusado ausente, né, pode ser julgado num processo penal sem o defensor. Isso violaria o contraditório, a ampla defesa, violaria principalmente a ampla defesa e o devido processo legal, né, o processo que obedece à lei. Está errado a alternativa B de bravo, está correta a alternativa B de bravo, esse é o nosso gabarito, né? Vamos ver o que está de errado nas outras, na C, D e E. C de Charlie diz aqui, dispensa-se curador ao acusado menor, desde que acompanhado de advogado. Errado. A lei estabelece que ao menor, que vai, né, no caso, ele deve sim necessariamente ser representado, ser acompanhado de um curador, né? É nomeado um curador para a defesa do menor. Só que nós temos que lembrar que o Código Penal, ele antecede o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, na verdade, o menor, ele nem seria processado aqui. O menor, se ele figurar como, nós estamos entendendo aqui que o menor, ele está figurando como vítima, e aí ok. Se ele figura como vítima, necessariamente o juiz vai nomear um curador para ele. Claro que, como autor, ele não responde no Código de Processo Penal, responderia nas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não comete crime, ele comete ato infracional, aquelas regras que ele não é preso, é apreendido, não sofre pena, sofre medida socioeducativa. Aqui, ele sendo vítima, juiz necessariamente, se ele não tiver um representante, juiz nomeia um curador especial, embora tenha ali um defensor para ele, algo do tipo, ok? Cadê? D de delta, a ausência do defensor, ainda que justificada, não pode resultar no adiamento da audiência, que seguirá mediante a nomeação de um advogado dativo. Clara violação à ampla defesa e ao devido processo legal. Gente, claro que se eu nomeei um advogado da minha confiança ou acontecer uma causa que justifique a sua ausência, o próprio Código de Processo Penal diz que, nesse caso, seria adiada a audiência, sem problemas, desde que essa ausência do advogado seja justificada. Aqui diz que mesmo se não for justificada, nunca poderia nunca resultaria, né, no adiamento da audiência e seria nomeado um defensor dativo, um advogado dativo. Errado. E de eco, ao defensor público dativo é facultado deixar de apresentar manifestação fundamentada, tendo em vista que não tem relação de confiança com o acusado. Errado. Toda vez que o juiz nomear um defensor dativo ou o defensor público, né, na falta, se a pessoa fizer jus ao benefício da defensoria pública, o juiz vai estabelecer um prazo legal para essa pessoa ter acesso aos autos e a fundamentação, né, essa representação, ela é feita de forma fundamentada, todas as decisões são fundamentadas, as dos juízes, né, do juiz em questão, está até no artigo 9.3, inciso 9 da Constituição Federal. Toda decisão judicial deve ser fundamentada. Então, está errado isso aqui. Realmente, questão 32 era o nosso gabarito, letra B de bravo. Vamos para a questão 33, questão curtinha, pequena, diz lá, ó, nos termos do artigo 361, o réu que não for encontrado, dois pontos. Alternativa A, será declarado revel com nomeação de defensor público para o exercício de sua defesa. Errado. Gente, não quero que aluno, por favor, você que estuda, estuda conosco aqui na Central, tenho certeza que você acertou essa questão. Você não pode ter colocado, por exemplo, que a pessoa que não foi encontrada, alguns alunos, muitas vezes, quando a gente começa a ministrar aula, a matéria, ele deduz que a questão, quando menciona, né, o réu não foi encontrado, ele deduz que o réu está se escondendo, e o enunciado não diz isso. O enunciado diz que o réu não foi encontrado. Pode ser vários motivos, várias
situações que acabam o réu não sendo encontrado na hora de ser ouvido, por exemplo. Nesse caso, está errada a alternativa A quando fala que é declarado réu e que é nomeado um defensor para o exercício de sua defesa. Errado. B, será nomeado defensor ativo que velará pela sua defesa. Errado, gente. Se ele não for encontrado, a consequência prática, e eu já vou adiantar para vocês, é ele ser citado por edital, e nesse caso ele não comparecendo no prazo de 15 dias, o que vai acontecer? Vai suspender o processo e também o prazo prescricional. E aqui a alternativa B fala, novamente, nomear um defensor dativo que velará pela sua defesa. Errado. C, será citado por carta precatória ou rogatória. Gente, se eu nem sei onde a pessoa está, como é que eu vou citar por carta rogatória ou precatória? Precatória, quando ele está em outra cidade, mas é um lugar certo e sabido. Exemplo, ele se muda para a casa da família, lá na cidade de Votuporanga, ou vai lá para o estado do Acre, mas eu tenho conhecimento de onde ele está, ele será citado via edital. Carta rogatória, ele está em outro país, Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, e eu tenho conhecimento exato do endereço dele, eu sei que ele está lá e sei exatamente o local onde ele se encontra. Se eu não sei onde ele está, não dá para citar por uma dessas duas cartas, nem precatória, nem rogatória. D de delta, será citado por edital, como eu havia dito, no prazo de 15 dias. E aí a gente ainda coloca o recheio do bolo. O que vai acontecer aqui se ele não comparecer nesse prazo de 15 dias? Ele é citado por edital, o provável é que nós, no dia a dia, nós não lemos os editais, né? Dia a dia. É capaz que ele não tome conhecimento da citação. O que acontece nesse caso? Vai ser suspendido, né? Suspenso o processo e também o prazo prescricional. Suspensão do processo e o prazo prescricional. D de delta era o nosso gabarito, vamos conferir se é isso mesmo, aqui. Alternativa E de eco será citado por hora certa de acordo com as regras do CPC. Bom, hoje, e a gente ainda aplica realmente, subsidiariamente, né, as regras do CPC na citação por hora certa. Mas citação por hora certa é quando o réu se esconde para não ser citado, e a questão nada diz aqui que ele se escondeu, ele apenas não foi encontrado. Então, a alternativa D de delta era o nosso gabarito. Vamos para a questão 34. Questão 34 diz aqui, de acordo com o artigo 394-A do CPP, terão prioridades de tramitação em todas as instâncias os processos que, dois pontos, alternativa A, tenham idosos como acusados ou vítimas. Gente, não tem essa previsão no artigo 394-A. B, apurem prática de crime de intolerância ou violência em razão de gênero. Bom, poderia até ser, mas não está previsto no artigo 394. Talvez futuramente, no meio de um projeto de emenda, não só esse grupo, né, mas grupos vulneráveis, sejam intolerância de gênero, sejam grupos vulneráveis, mulheres, crianças em situação de violência doméstica, mas não é isso que está no 394. C, tenham idosos como vítima, né, novamente menciono idosos só como vítima, também não é resposta, que a D de delta, apurem a prática de crime racial. E, gente, resposta é a alternativa E de eco, que apurem a prática de crime hediondo. Ou seja, os crimes previstos na Lei 8.072 de 90, crimes hediondos, você vai encontrar condutas lá como o roubo, né, seguido de morte, o latrocínio, o homicídio qualificado, qualquer qualificador é hediondo, qualquer modalidade de estupro é hediondo, né? A extorsão mediante sequestro, qualquer modalidade é hediondo, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima ou lesão ou morte, né, que são qualificadoras, são hediondos, os demais não, ok? Qualquer crime dessa natureza, diz o artigo 394-A, que esse processo, o processo que cuide disso, como de crime hediondo, qualquer crime dessa natureza, ele tem uma prioridade de tramitação em relação a outros crimes. Exemplo, o indivíduo é condenado no roubo simples, ou num furto, o outro é condenado no homicídio qualificado. O processo do homicídio qualificado tem prioridade de tramitação. Se a gente lembrar que o homicídio é um crime doloso contra a vida, a gente deixa de lado, vamos falar do roubo seguido de morte, latrocínio.
Um indivíduo comete um roubo simples, o outro latrocínio. O latrocínio tem prioridade de tramitação, ok? Então, alternativa, questão 34, alternativa E era o nosso gabarito. Vamos para a questão 35. Diz aqui: no procedimento comum sumário, né, que é aquele estabelecido para crimes com pena menor que 4 anos, né? Perdão, até 4 anos, ali. Então, diz aqui, ó, no procedimento comum sumário, de acordo com o artigo 534 do Código Penal, as alegações finais, e aí só corrigindo, né, nos procedimentos sumários são crimes com pena menor que 4 anos, né, menor. De 4 acima já é ordinário. Então, 35. No procedimento comum sumário, de acordo com o artigo 534 do Código de Processo Penal, as alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa. Exato. Primeiro se houve a acusação, depois se houve a defesa. Pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. E ele diz, havendo mais de um acusado, bom, como que seria tratado esses prazos se ao invés de um acusado, houvessem mais de um, né? E aí, né, se houver mais de um acusado, alternativa A, o tempo de acusação será dobrado, assim como o da defesa. Não, o Código Penal, o Código de Processo Penal, no artigo 534, não estabelece isso. B de Bravo diz aqui, a sentença deve ser exarada por escrito em até 10 dias. Também não menciona. Alternativa C é a nossa resposta. Ó, o tempo previsto para a defesa de cada um dos acusados será individual. Esse é o nosso gabarito, é o que consta ali no artigo 534, é meio recorte e cola, né, sem muita invenção, sem muita criatividade o examinador aqui. D de Delta diz, deve o juiz determinar a conversão dos debates em apresentação de memoriais escritos? Errado. O fato de ter mais de um acusado, não necessariamente o juiz vai converter em memoriais, ele até pode, dependendo da complexidade e a concordância de acusação e defesa. E de Eco diz aqui, o procedimento sumário deve ser convertido em ordinário, dada a complexidade da causa. Também eu já disse que depende, não necessariamente o fato de ter mais um acusado, ou mais dois, vai demonstrar que é uma causa complexa que vai justificar a tramitação do sumário para o ordinário. Errado. Alternativa C de Charlie, questão 35 era a resposta, ok? Vamos para a questão 36, questãozinha curta também. Diz aqui, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, caberá apelação no prazo de 5 dias da sentença, né? 2 pontos. E aí diz lá, alternativa A, que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Gente, não cabe apelação da decisão, da sentença que julgar procedente exceções, salvo a suspeição. O que cabe é rese. Rese é recurso em sentido estrito. Então, a alternativa A cabe rese e não apelação. Descarta, está errado. Alternativa B de Bravo, da sentença definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular. Gente, essa é a resposta, está lá no artigo 593, acho que inciso 2, do CPP, Código de Processo Penal. A alternativa B era a nossa resposta. Vamos ver a C, D e E, o que está de errado, né? Homologatória, C de Charlie, da sentença homologatória ou denegatória da proposta de acordo de não persecução penal. Cabe rese. D de Delta, da sentença da sentença denegatória de ordem de habeas corpus. Também cabe recurso em sentido estrito. E de Eco diz aqui, ó, da sentença que revogar medida de segurança. Também cabe rese. Pessoal, deixa eu dar uma orientação para vocês. O rese está previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal e ele tem 25 hipóteses de cabimento, tá? Fora a alternativa B, a A, a C, a D e a E, todas são hipóteses de rese.
Alguns alunos já me perguntaram, professor, como que eu faço para decorar as hipóteses de Reze? Bom, até dá para você ler bastante o artigo, repetidamente o artigo 581, e você conseguir absorver ali as principais. Mas uma dica que a gente costuma dar é, pessoal, não tem que decorar o 581, você tem que ler ele, é sua obrigação para o concurso. Mas o ideal é você decorar o que está no 593. O 593, ele vai falar das decisões, né, definitivas ou com força de definitiva de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, ou da mesma forma, quando não estiver prevista no código, ele fala, né, não prevista naquele capítulo, e da decisão que anular o tribunal do juiz. Então, são 3 hipóteses. Muito mais fácil decorar onde cabe a apelação, e por exclusão, o que não cabe a apelação cabe Reze. Claro, você vai precisar conhecer de outros recursos, sim, né, como carta testemunhável, ou recurso em sentido, recurso extraordinário, que cai com menos incidência, mas você decorou o que é apelação, onde cabe a apelação, você exclui, as outras hipóteses são todas Reze. Dava para matar essa questão aqui com isso aqui, só sabendo que, como 3 hipóteses de cabimento de apelação, alternativa B você matava a questão, ok? E tenho certeza que muitos de vocês acertaram utilizando exatamente essa técnica, né? Questão 37. Vamos lá, nossa última questão de processo penal diz aqui: na audiência preliminar do artigo 72 da Lei 9.099 de 95, é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, o GCRIM, né? Diz aqui: presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, se possível, o responsável civil, acompanhados por seu advogado, o que o juiz vai fazer? E aí diz, alternativa A. Ele buscará conciliação, sendo esta infrutífera, fixará os pontos controvertidos e decidirá sobre as provas a serem produzidas. Errado. O artigo 72 não fala nada disso, né? Que o juiz... É claro que é uma justiça consensual, é uma justiça restaurativa, mas não é isso que determina o artigo 72, né, que o juiz busca conciliação e se foi frutífera, ele já vai decidir sobre as provas a serem produzidas, não é isso. B de bravo, dará a palavra ao defensor para responder à acusação após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Também não, gente, por ser justiça consensual, existe ali a proposta, né, de promover um acordo e evitar a carcerização, e não é isso que acontece aqui. C de Charlie diz, procederá a oitiva do ofendido e do acusado, nesta ordem, né, do ofendido e do acusado, e em seguida determinará a data para a realização de audiência de instrução. Gente, é errado, aqui a gente trabalha com uma audiência 1, né, algo mais célere, né, lembra dos critérios do GCRIM, oralidade, celeridade processual, simplicidade, ou seja, incompatível com o que está mencionando aqui a questão, a alternativa C de Charlie. D de delta, ele esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos, que é a composição dos danos civis, e da aceitação de proposta de aplicação imediata de uma pena não privativa de liberdade. É o que está lá no artigo 72, é exatamente o que o juiz vai fazer. Ele esclarece as possibilidades da composição dos danos civis, e ele e aí ele deixa claro que da aceitação dessa composição, haveria uma aplicação imediata de uma pena não privativa de liberdade, ou seja, uma restritiva de direito. É o nosso gabarito aqui, D de delta. Justiça restaurativa ou consensual, GCRIM, né? A alternativa E diz, esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos e, sendo esta infrutífera, abrirá vistas aos autos para oferecimento da denúncia ou queixa, que sempre deve ser escrita. Errado. O GCRIM admite, inclusive, o oferecimento da denúncia ou queixa de maneira oral. Depois ela é reduzida a escrito. Então, está errado a alternativa E. Gente, com isso, questão 37, letra D de delta, e a gente dá uma olhadinha agora no nosso gabarito. Tenho certeza que você que fez a prova estudou aqui com a gente, se saiu muito bem, foi uma prova tranquila, eu
mencionei isso na parte de penal, reforço agora em processo penal, gente. Estamos aqui para ajudar você a chegar no seu tão sonhado, né, no tão sonhado, tão importante, né, tão idealizado sonho, e tenho certeza que a gente vai contribuir de alguma forma para ajudar você a chegar até lá, ok? Desejo sorte a você, boa sorte na sua aprovação, e a gente se vê mais na frente aí. Valeu, gente, tchau.